Bom, vamos à próxima exceção. No vídeo anterior eu falei sobre a exceção na qual um átomo tem número ímpar de elétrons. São poucos exemplos. Agora vamos para a segunda exceção. A segunda exceção trata de menos de 8 elétrons e também pode ser chamada de deficiência de elétrons. Então, o vídeo anterior também era menos de 8 elétrons, no entanto, o átomo tinha número ímpar de elétrons. Agora nós vamos ver menos de 8 elétrons, vai ter número par de elétrons, e que também pode ser chamado de deficiência de elétrons. Um dos átomos tem deficiência de elétrons. Um primeiro exemplo é o BeH2, o hidreto de berílio. Eu quero construir a estrutura de Lewis, ou a fórmula de Lewis do hidreto de berílio. Então, como nós já sabemos, inicialmente a gente escreve os símbolos dos elementos, dos átomos. O átomo de berílio é o átomo central. Simetricamente eu coloco os átomos periféricos, os átomos ao redor do átomo central. E agora eu vou adicionar aqui, para completar, os elétrons de valência de cada elemento. Então o hidrogênio é da família 1, quer dizer que ele tem um elétron de valência. O berílio, por sua vez, é da família 2. Se é da família 2, ele tem 2 elétrons de valência. 2 elétrons de valência. 1. Para nós atingirmos a estabilidade dos átomos de hidrogênio, simplesmente eles realizam ligação covalente normal aqui, que a gente já conhece. Então, uma ligação aqui e uma ligação para o lado oposto. Ou seja, nós temos duas ligações covalentes entre o berílio e os átomos de hidrogênio. Vejam, se nós contabilizarmos aqui a quantidade de elétrons de hidrogênio, ele tem 2 elétrons. Ele estabiliza com 2 elétrons, ele está estável. Lembrando da regra do dueto. Então, os dois átomos de hidrogênio estão estáveis com 2 elétrons na camada de valência. No entanto, o átomo de berílio, se nós contarmos a quantidade de elétrons ao redor do átomo de berílio, nós vamos perceber que ele tem 4 elétrons. Então, ele tem 4 elétrons. Logo, ele é uma exceção. Ele consegue estabilizar com 4 elétrons na camada de valência. Vamos a outro exemplo. AlCl3, o cloreto de alumínio. Então, vamos raciocinar juntos. Nós temos aqui como átomo central o alumínio. Então, vou colocar ele aqui no centro do meu plano. Ao redor do alumínio, nós temos 3 átomos de cloro. Eu vou colocar simetricamente 3 átomos de cloro. Pensando numa simetria, claro, né? 3 átomos de cloro nesse formato aqui. Feito. Agora, já disponibilizei todos os átomos no espaço, agora eu vou colocar os elétrons de valência de cada átomo. Eu sei que o átomo de cloro, ele é da família 17, logo ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos desenhando os símbolos de Lewis de cada átomo. E o alumínio está na família 13. Se está na família 13, ele tem 3 elétrons de valência. Agora nós temos que pensar o seguinte: vamos estabilizar, segundo a regra do octeto, os átomos periféricos. Então nós estamos falando dos átomos periféricos. Vamos tentar estabilizar, segundo a regra do octeto, os átomos ao redor do átomo central. Esse átomo de cloro aqui tem 7 elétrons. Para chegar à estabilidade precisa de mais um elétron, então ele faz uma ligação covalente com um elétron do alumínio. Logo, ele tem 8 elétrons. Mesma forma para os outros 2 átomos de cloro. Octeto para esse átomo de cloro. Vejam, não se pode fazer mais nada aqui. Agora observem o que aconteceu no átomo central. Quantos elétrons tem o átomo central? 2, 4, 6. 6 elétrons no átomo central. Então, trata-se também de uma exceção à regra do octeto. Vimos anteriormente o BeH2, o hidreto de berílio. Agora o AlCl3, o cloreto de alumínio. Outro átomo muito comum nessa exceção é com o átomo de boro. O átomo de boro também é da família 13, também acontece essa mesma exceção. Então, cuidado com os átomos. Atenção!
Cuidado com os átomos de alumínio, boro e berílio. Eles têm como fundamento a estabilização com menos de 8 elétrons na camada de valência. Eles têm deficiência de elétrons e nessa forma eles estão estáveis.